Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Esse programa ele é feito para você, então a sua participação é extremamente importante. Vem para cá, toda vez que você participa, enriquece a conversa. Olha, a gente consegue fazer várias conexões, tirar as suas dúvidas, que podem ser minhas também, né? Então, a sua participação é extremamente importante. Vem para cá. Você já sabe, você participa através das postagens no nosso Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência sobre algo que você, de repente, viveu, enfim, conhece a partir do tema que vai ser debatido aqui com a gente no estúdio. Ou, se você preferir, estiver acompanhando aí o Hashtag Educa pelo conforto de uma tela maior, pela televisão, e estiver com o seu celular aqui do lado, manda pra gente a sua participação via WhatsApp que a gente lê aqui no estúdio para você, viu? Vem pra cá, não deixa de participar, não. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ultimamente tem estado aí na moda, o pessoal está falando sobre inteligência socioemocional, está sendo super debatido, né? Mas tem um conceito que diz que o ser humano não tem uma inteligência única, ele pode ter múltiplas inteligências. Então, só para a gente ter uma ideia, olha só, de quantas inteligências o nosso cérebro é capaz de dar conta. Por exemplo, uma pessoa pode ser boa ou ruim em música e isso não ser necessariamente determinante para que ela não tenha habilidades ou tenha habilidades, por exemplo, em linguagem, em raciocínio lógico, matemático. Todo mundo diz que quem sabe muito bem música é excelente de matemática. Será que isso é determinante? Em noção espacial, como é que isso funciona? Será que existe uma inteligência para uma coisa e, na verdade, uma limitação para outra? Um teste de QI, por exemplo, diz tudo sobre a inteligência de uma pessoa? E, afinal de contas, o que é inteligência? Quem conversa conosco sobre esse tema é Cristina Aguenauer, professora titular da Escola de Comunicação e da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Cristina tem experiência nas áreas de ensino e aprendizagem, tecnologias da informação e da educação. Seja muito bem-vinda, Cristina, ao Hashtag Educa. Obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo, viu? É um prazer. E Ieda Tuscherman, professora titular da Escola de Comunicação, também da UFRJ, e especialista em teoria da comunicação, filosofia e estética. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Ieda. Muito obrigada. É um prazer. Que bom que vocês vieram, porque olha só, eu quando estava estudando esse roteiro, eu fiquei tentando me analisar, né? Aquela que era boa numa coisa, mas não era boa na outra. Enfim, existe um conceito de inteligência definido? Temos, assim, inteligência é tal coisa? O que é inteligência? Então, esse pesquisador, Howard Gardner, ele fez um estudo muito minucioso. Ele fez entrevistas, ele fez registros, ele viu uma amplitude muito grande. E então a inteligência ela não é uma coisa só. Você falou muito bem, você tem várias inteligências, mas eu acho que você pode ser muito bom em alguma coisa, por exemplo, a parte corporal, né? Então você vê esses ginastas que têm uma facilidade, tem um dom, tem uma inclinação para isso. Mas a minha opinião é que o esforço também leva ao mesmo resultado. Então você tem uma pessoa que tem muita facilidade e tem uma outra que não tem tanta facilidade, mas que se ela se empenhar, eles podem chegar no mesmo patamar. E o perigo desse estudo é você classificar uma pessoa e dizer que ela é isso ou ela é aquilo. E aí você vai limitar ela nos potenciais. Então você tem essas inteligências todas e você pode usar todas elas. Você pode ser melhor em uma, não tão bom em outra. Mas se você se dedica, você chega lá também. Então, o perigo é essa classificação, é você dizer que a pessoa não tem jeito para aquilo. E ouvir isso da mãe, do pai ou do professor é muito limitante. E deixa a criança, ela vai acreditar naquilo e ela não vai desenvolver todos os potenciais que ela tem, se ela acreditar que ela não pode fazer aquilo. E aí, Ieda?
Olha, eu concordo totalmente com a Cristina, eu não gosto dessas classificações, eu chamo de gavetas, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, é evidente que nós temos diferenças, a nossa subjetividade se caracteriza exatamente pelas diferenças que a gente tem em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos na semana anterior. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Na minha opinião, por exemplo, dando um exemplo que eu acho que funciona para o programa e para a minha percepção, o que eu acho que uma criança merece é o maior número de estímulos possíveis. Ou seja, o fato dela não receber, quer dizer, ela ser apresentada às condições de desenvolvimento de todas essas chamadas inteligências, tá, que são, né, supostamente classificáveis. Em algumas ela vai se identificar mais e provavelmente vai ser o lugar onde ela vai escolher depositar os seus projetos, etc. O que não significa, como diz a Cristina, que ela não dê conta ou não possa cumprir as necessidades que ela vai ter durante a sua vida e de relação das outras capacidades. Agora, como diz, não faria sentido um Arthur Ávila, por exemplo, que é um matemático, né, competir com o Diego Hipólito, porque não faz sentido em vários momentos. Então, para mim, se eu tivesse que dar um sinônimo para inteligência, mas aí é uma coisa que vem mais da minha área de filosofia, tem um pouco a ver com Kant e tal, eu diria que é a imaginação. O que eu acho, e a imaginação tem todo esse colorido. Porque eu digo assim, quando uma criança consegue resolver um problema, seja porque ela acionou uma capacidade corporal, seja porque ela acionou uma capacidade matemática, de encaixe, de não sei o quê, eu acho que é legal, entendeu? Quer dizer, ela vai descobrir qual é a capacidade que ela tem resolvendo problemas que são apresentados. Quando eu estou chamando de problemas, é no sentido de situações que ela precisa resolver. Por exemplo, encaixar alguma coisa. Ela pode encaixar ou pedir alguém para encaixar. São duas formas de inteligência. O fato é que ela sabe que tem que encaixar. O fato de ela não conseguir não a desmerece. Uhum. Entendi onde é que vocês querem chegar. Por isso que teste de QI é uma coisa que está não... ultrapassada. Ultrapassada, né? Eu não só acho ultrapassada, como eu acho que ela foi um movimento que eu acho que foi muito restritivo, elitista e mal organizado. Porque, na verdade, o teste de QI supõe que você tem um background igual. É como se as pessoas tivessem todas nascidas no mesmo, quer dizer, tendo recebido o mesmo conjunto de informações e tal, e, portanto, tivessem um resultado parecido. Quando a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Então, é muito mais fácil quem nasceu num lar, onde as pessoas têm o hábito de ler, que tem cultura, que não sei o quê, apresentar um bom resultado de teste de QI, não porque ele seja especial, mas porque é como se ele tivesse, desde o berço, sido programado para aquilo. Então, eu acho, nesse sentido, quase perverso. Eu me lembro de fazer teste de QI, eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu me lembro de, no ensino médio, quando a gente estava vendo teste vocacional, etc., eu me lembro de fazer teste de QI, né? Hoje em dia, ninguém usa mais, em hipótese alguma. Mesmo hoje a gente vivenciando, porque eu acho que a gente tem, por conta de robótica, programação e uma série de coisas, a gente está voltando a ter o ensino da estatística, que é extremamente importante, mas a gente está tendo uma valorização do raciocínio lógico matemático, né? E estatística novamente. A lógica por si só, a gente está voltando a ter isso nas escolas, talvez com uma valorização muito mais por conta desse fenômeno de robótica e programação, né? Tudo isso. Você acredita que esse tipo de abordagem, quando a gente pensa que um aluno é bom porque tem um raciocínio lógico, matemático e linguístico, os professores estão preparados para entender que isso não é suficiente na aprendizagem como um todo? Eu vejo também essa questão da preparação do professor, porque hoje em dia as crianças elas estão muito conectadas, né? E eu vi um vídeo no WhatsApp de uma criança de 1 ano mexendo no tablet ali. Então, ou seja, os estímulos eles conduzem a um desenvolvimento. Então, se você classifica, isso não vai ajudar no estímulo, né? E o professor, ele tem um papel muito importante na questão da autoafirmação da criança, né? Ela vai se sentir empoderada, vamos dizer assim, quando o professor ele dá esse estímulo e ele aceita a criança do jeito que ela se manifesta, né? Então, a formação do professor é muito importante,
porque as crianças parecem que estão adiantadas em relação ao professor. E hoje em dia as coisas mudam muito rápido. E os professores, é difícil o professor alcançar, porque ele também é de uma outra geração. A criança já vem numa geração que essa internet, esses aparelhos são como extensões deles, né? E o professor, ele fica... É um desafio para o professor se atualizar para acompanhar essa garotada. Agora, olha só, a gente tem um vídeo aqui que a gente preparou com essas múltiplas inteligências, né, ditas pelo Howard Gardner. Ele coloca, primeiro para você que está acompanhando a gente poder entender, esse estudo ele deu origem a um livro, né, em 1983, ele é professor e pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, professor de psicologia, professor de educação. E nesse estudo que ele fez, ele pegou uma série de crianças, né, na pesquisa acadêmica dele, fez estudos com topografias, com a parte toda de medicina para ver ali, a parte da neurociência que a gente chama, né, o desenvolvimento do cérebro, que atividades aconteciam no cérebro da criança. Então ele fez com crianças de diferentes classes sociais, que eu acho que isso bate no que você está falando da história do teste de QI, que era injusto, né, porque requer um repertório. Ele fez com diferentes classes sociais, diferentes etnias, condições de aprendizagem diferentes, cognitivas, inclusive, crianças com lesão cerebral em determinadas áreas e tal. E no que ele fez esse estudo, ele percebeu que não necessariamente todo mundo se comportava de maneira igual nas áreas, né? Se alguém tinha uma aptidão mais para música, cada indivíduo era único, tinha a sua identidade ali, a sua digital e única, e não necessariamente repetia as mesmas habilidades porque era bom em comum com os outros ali. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, porque a gente vai ver agora quais são essas inteligências que o Howard fala. Vamos lá. Primeiro ele coloca como inteligência linguística, ele dá o caso assim, de você saber escrever, é um poeta, é um jornalista, é você saber usar, fazer o uso da linguagem mesmo, do seu idioma, saber se comunicar, né? A gente tem aí a inteligência lógico-matemática, ou seja, como que você consegue resolver as suas questões a partir do raciocínio lógico-matemático. E a gente tem os programadores, tem os matemáticos envolvidos, tem os cientistas envolvidos também. Musical, a gente tem a foto aí agora do Beethoven, né? Ou seja, a habilidade para compor música, para escrever música, para interpretar, enfim. Hoje a gente tem aí os DJs que fazem isso de forma eletrônica, né? Você tem a inteligência espacial, que é a sua capacidade de se entender no espaço, ou seja, um jogador de xadrez exímio, né, enxadrista, ou um marinheiro, um navegador, né, tem essa qualidade. Inteligência sinestésico-corporal é você ter a inteligência, você compreender o seu corpo e como comunicar o seu corpo, como usar o seu corpo. Os esportistas têm muito isso. Inteligência interpessoal, que é a sua capacidade de se relacionar com o outro, se colocar no lugar do outro, entender até o conflito do outro, né? Ele até cita o Luther King nessa situação. Inteligência intrapessoal, que é a sua capacidade de se entender como ser humano, saber suas limitações, saber sua capacidade. As pessoas que geralmente fazem meditação, os monges e os religiosos, de uma maneira geral, têm. Inteligência naturista ou naturalista, que é a sua capacidade de conhecer a natureza e entender a natureza, né? Aquelas pessoas que são capazes de entender o canto dos pássaros, tem gente que conversa, tem até cientistas que conversam com os macacos de uma maneira geral, entendem a linguagem dos chimpanzés e dos gorilas, né? Você tem aquelas pessoas que sabem reconhecer o canto do pássaro, né? Quem estuda isso tem uma sagacidade para isso. Eu queria que vocês comentassem esse leque de opções aí que o Howard dá, das inteligências que formam. Pode falar. Eu vou pegar primeiro uma carona na Cristina dizendo o seguinte: eu acho que existe um adestramento. Então, eu, por exemplo, que não, na verdade, eu não sou boa ouvinte porque eu não tenho um ouvido maravilhoso, mas eu aprendi a gostar e a conhecer música, embora eu jamais possa ser uma instrumentista. Ou seja, existe um limite que é verdadeiro e existe o fato de que você tem menos limite do que aparentemente se coloca se o seu interesse, se o seu adestramento, se os seus estímulos forem recebidos. Então, acho que esse é um dado importante.
Eu não gosto, quer dizer, para mim a grande questão, e isso é a grande questão de filosofia hoje, talvez a questão das questões é não haver uma hipótese de determinismo biológico, ou seja, você não achar que alguma coisa está dada e pronta, né, e que, de certa maneira, você vai repetir isso sem possibilidade de diferença. Eu acho que não é por aí. E aí eu vou trazer uma coisa bem antiguinha, assim, a filosofia mais antiga. A figura do professor, além de precisar realmente de transformação, eu tenho uma amiga que diz que a escola está no século XIX, os pais no século XX e os alunos no século XXI, o que dá um certo problema, porque já houve a Revolução Francesa, mas ainda não aconteceu o resto no conjunto das coisas. Mas o que eu acho que existe é o seguinte, existe uma relação que em psicanálise também aparece, que é a noção de transferência. Eu não acredito em ensinar sem afeto. Quando eu estou chamando de afeto, eu não estou chamando preguiça, tá certo? Eu estou chamando afeto investimento em quem está sendo treinado, em quem está sendo ensinado. Eu acho que essa é a palavra-chave. Quer dizer, se você tiver este tipo de investimento, tá, que os professores possam fazer com os alunos, e com tempo suficiente para poder prestar atenção a cada um. Porque, como diz você, mesmo que todos sejam músicos, um vai gostar de piano, outro de violino. Né? E um vai gostar de Mozart, outro de Bach. Então, você não pode, todo mundo de música é igual. Então, assim, se você tiver esse processo, eu acho que você tem, qualquer que seja o nível de tecnologia, você tem portas abertas para um bom resultado. Agora, a questão é, como eu disse, ela é mais radical. Né? Ou seja, o que é ensinar para além de adestrar? Porque eu acho que essa é a questão. Uma das críticas que eu faço aos colégios contemporâneos, de uma forma geral, né, e tem a ver com um pouco da cultura contemporânea, é a ideia de eficácia, do aluno eficaz. Eu acho que essa noção do aluno eficaz tira do aluno, e nesse sentido daquilo que você colocou, né, deixa o aluno desmotivado e até triste, né, e sem acreditar em si mesmo, porque ele é considerado ineficaz se ele não cumpriu uma função, enquanto que ele fez brilhantemente outra, por exemplo. Então, é nesse sentido que eu acho que a escola tem que repensar muito, né? Não só a cada forma, mas que tipo de associação de inteligência forma uma pessoa capaz e feliz. Cristina está concordando, né? Estou concordando. E eu tenho, assim, uma espécie de um conselho para as crianças pensarem desde agora, né? É o seguinte, você tem mais facilidade em alguma coisa, vai por aquele caminho. Mas você também pode ter interesse por outras coisas e desenvolver. Você vai se esforçar um pouco mais, né? Mas vai chegar no mesmo lugar. Mas se você sabe que tem facilidade em algum campo, por exemplo, você falou jornalismo, né? Então, segue por ali, porque você não vai precisar de muito esforço. Mas as outras áreas... E tem pesquisadores que, além do Howard Gardner, que estudaram, tem a inteligência social, tem a inteligência emocional. Então, algumas coisas você precisa, talvez, se esforçar mais para poder chegar naquele patamar. Mas é importante saber que você tem um leque de possibilidades, que você não está preso naquele, né? E uma coisa para o professor, falar para o professor, né, que a gente tem aqui, o objetivo maior é o professor, é essa questão do afeto, né, essa questão de empoderar o aluno, de motivar esse aluno, né, e muitas vezes os alunos estão desajustados porque tem problemas em casa ou coisas assim. E o professor tem um papel muito importante nessa área. Uma parte da educação começa em casa, mas às vezes essa educação ela está falhando de alguma forma porque tem problemas na família. E o professor ele tem esse papel de educar, mas também de apoiar aquela criança, né? de motivar aquela criança. Só completando, eu acho que tem a ver com o que ela está dizendo, eu pensaria o seguinte, na verdade, educar é um termo complexo, né? O Freud dizer que é impossível educar, analisar e transmitir. Mas a ideia é a seguinte, não é informar. Se educar tiver a ver com formar, com produzir formação, com produzir possibilidades, então, nesse sentido, tudo que ela está dizendo é absolutamente verdadeiro. Ou seja,
o que faz o professor empoderar o aluno é a confiança que ele passa para o aluno que ele tem nele. Isso, exatamente. Entendeu? Aí, isso é uma coisa que eu acho que é complexa, né? Porque, enfim, é preciso generosidade, no sentido mais radical do termo generosidade, mas o Sócrates dizia, né, que o ideal de qualquer mestre é ser ultrapassado pelo seu discípulo. Né? É preciso ser muito generoso com isso. Acho que no ensino fundamental isso fica menos evidente, mas nós que somos do ensino superior vivemos muito isso. E o professor, ele também precisa ser empoderado. Claro. Né? Ele precisa de preparação, ele precisa de recursos e muitas vezes a escola não oferece esse recurso, o governo não oferece esse recurso e o professor fica ultrapassado e também fica desmotivado. Né? Então, não é só o papel do professor com o aluno, mas o papel da escola com o professor. Eu acho que é isso. No Brasil, eu acho que é um lugar onde isso está se colocando de uma maneira, na minha opinião, ruim demais. E aí eu estou me permitindo fazer uma crítica pública, né? Mas o fato é que é o seguinte, a própria carreira de ensino ela é mal valorizada. Não preciso, quer dizer, e já é historicamente mal valorizada, sem falar no momento atual que está crítico. Né? Então, o que eu digo, por exemplo, é o seguinte, só brincando, no dia do professor, eu recebi dos meus alunos uma historinha, né? A única classe que não abaixa a cabeça quando entra o imperador do Japão é um professor. É o professor. Né? Aqui eu brigo. Correu no WhatsApp. Aqui, pois é claro que isso aí não é tão importante. O que é importante é que a própria sociedade não valoriza a função do professor enquanto formador dos seus próprios filhos, o que é uma sensação curiosa. Eu já vi situações em colégios onde os pais demandam dos professores coisas que lhes caberiam como papel, ou, ao mesmo tempo, querem eficácia no resultado dos filhos, mesmo que os filhos não as tenham tido. Essa transferência, isso que a professora Ieda está falando e que a Cristina também está trazendo para cá, é uma conversa que a gente vê nas escolas, né? Aquela velha história de que papel, né, que eu estou, meu papel passando para a escola resolver. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento agora das tecnologias. Eu acho que quando a gente passa a olhar o ser humano dessa forma mais holística, até o próprio professor começa a se entender. E se a gente não tem tempo, que foi aquilo que a gente está conversando aqui desde o início, né? O conhecimento requer tempo. Seja para você doar, seja para você receber, seja para você se autoavaliar, né? Conhecer-se, reconhecer-se e o conhecimento de uma maneira geral requer tempo, né? E capacidade também de análise. Então, acho que essa discussão é importante, professor, você levar aí para o seu centro de estudos, né, para a sua escola. Se você está trabalhando em casa, né, aí com seus filhos acompanhando, acho que vale a pena a gente ir além. A gente tem um trechinho de uma entrevista do Howard Gardner, que faz né, que tem esse conceito das inteligências múltiplas, e ele fala da importância de você levar todas essas habilidades para você ser um ser humano melhor, para você ser um bom professor, um bom cidadão e um bom sujeito no planeta como um todo. Vamos soltar esse trechinho para a gente dar uma olhada? Well, I think the main findings have been that you can adduce evidence for a number of different intelligences, and the way that you test this is to see whether if a person is good in something, they're necessarily going to be good or bad in something else. And as long as the correlation is high, then you assume it's a single intelligence. So if, for example, being able to speak well and write well are very similar, then you call that a single intelligence. But if your ability to write has nothing to do with your ability to speak, then those would be separate intelligences. When you ask what's been the outcome, I think the principal outcome has been a practical one, namely schools all over the world, educators all over the world have found these ideas very useful to them, and so they've developed curricula and pedagogy and even assessment which is oriented toward different intelligences. And if we think now about the digital media and the capacity of computers to present visual things, musical things, spatial things, and so on, you can have quite a multiple intelligences education just from a computer. And so that's very useful for a time when we're trying to see which things we can present digitally and which things one has to be present, in person. I don't think you can do much to develop bodily intelligence sitting in a computer, but you can do a lot to develop musical or mathematical
intelligence. Né? Ele está falando do que você pode trazer para o seu currículo, né, para o seu dia a dia, para a aprendizagem. Você tem uma super experiência com ensino à distância, né? Você também trabalha com essas questões na universidade. Pode, você discordou ali dele, não. né? Não, eu, na verdade, não discordei dele, nem me daria o desfrute de fazer isso. Não, o que eu quis pensar foi o seguinte, quando ele está falando... É verdade, falar e escrever não são a mesma coisa. Né? Você tem pessoas que têm uma facilidade de discurso e um texto que não compete. Então, assim, na verdade, falar é um ato natural. A gente aprende a falar, se você não for surdo-mudo, você aprende a falar querendo ou não. Escrever é uma outra história, uma outra habilidade. Então, na verdade, também tem isso. Você automatiza como se fosse natural. É possível aprender a escrever com o computador? Certamente. Agora, eu vejo, por exemplo, que a hipótese de você ter textos muito miméticos, muito iguais, vai ser bastante importante, né? Que a gente aprende quando lê. Eu só vou resumir, para não ficar uma coisa confusa. O Nietzsche tem duas palavras que eu gosto muito. E desculpe usar a filosofia, mas faz parte do meu pacote. Ele diz que tem o sentido que ele acha que mais deve ser incentivado no humano é a curiosidade. Tá? Mas ele diz que o que se acompanha da curiosidade é um processo de ruminação. Você tem que mastigar, mastigar, mastigar até engolir. Né? Se você engolir tudo sem mastigar, você vai ficar, na verdade, sem a menor condição de compreender e de agenciar as coisas que você viu, ouviu e pensou. Então, eu acho que, nesse sentido, o computador, ao mesmo tempo, pode ser um excelente provocador de curiosidade. Por outro lado, ele pode ser também uma espécie de facilitador, ou seja, eu chego lá e tenho todas as respostas, então eu não preciso me esforçar para fazer o processo. Lembra de matemática? Você tinha um processo, né, que você tinha que provar uma fórmula, né? Se você já tem o resultado do computador, você perde esse caminho do processo e ele é importante, porque, na verdade, a questão não é pensar, é saber fazer pensar. Eu tenho um ditado, assim, né? Mas existe um termo chamado obsolescência programada. Uhum. E a tecnologia, ela custa muito caro. E países mais desenvolvidos querem passar essa tecnologia cara que rapidamente ela fica obsoleta. Então, é difícil acompanhar isso. Mas, por outro lado, essa tecnologia, então ela tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. O lado bom é o que ela pode trazer, de ampliar. Mas o lado ruim é essa questão de isolamento. Uhum. Por exemplo, eu vou num restaurante e fico olhando. Às vezes você vê numa mesa o pai, a mãe, 2 filhos. Cada um no celular. Então a pessoa deixa de interagir humanamente. A história, né? da inteligência socioemocional, né? Que vai ficar abotada, né? Vai ficar limitada por conta da tecnologia. Então, essa história do lado... Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Seria ótimo se a gente pudesse sempre pelo lado bom. Mas eu acho que as crianças nessa geração, elas vão sofrer muito nesse lado socioemocional por conta da tecnologia. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui, já está indo para o minutinho final. Será que dá? O Cauã Martinez, que é um aluno da rede que acompanha o Hashtag Educa, ele coloca assim, a educação tecnológica tem se tornado algo cada vez mais natural no cotidiano do aluno. Um QI mais voltado para a tecnologia pode não estar voltado diretamente para a educação tradicional, ou seja, uma educação sem o auxílio tecnológico? Ele é dessa geração tecnológica aqui, está perguntando para vocês. Então, se essa habilidade que hoje todo mundo tem fora da escola, ela é possível de ficar fora da escola ou ela tem que estar dentro da escola? Eu vou responder rápido para dar tempo para a Cristina. Eu acho o seguinte, eu tenho uma posição pessoal que é assim, não dá para ser nem nostálgico nem eufórico. Então, eu acho assim, a tecnologia faz parte, ela não é alguma coisa que hoje você possa desassociar do cotidiano, ponto. Ela está instalada. A questão é qual é o tipo, qual é o melhor uso e qual é a avaliação de uso que a gente está fazendo, que eu acho que no momento que a gente está experimentando, né, a gente ainda não tem clareza, pelo menos na minha opinião, de compreender exatamente quais são as direções que isso está tomando. Então, é nesse sentido que eu acho que com certa prudência faz sentido, mas é claro
Que qualquer pessoa que diga que prefere uma escola sem tecnologia, eu vou dizer, então, enfim, esquece, vai fazer outra coisa, porque, né, vai fazer arqueologia. Eu acho que a tecnologia, ela tem alguns momentos em que ela é necessária. Por exemplo, um professor que trabalha o dia inteiro, ele vai para casa e ele pode se aperfeiçoar. Agora, a criança que precisa da socialização, precisa brincar, precisa experimentar as coisas, e essa tecnologia pode fazer mal para essa criança. Olha só, a gente está com 2 professoras de comunicação aqui, então o programa já chegou no nosso horário final aqui no Limite, mas vale a pena pensar, viu? Todo mundo aí que gosta de comunicação e de todo esse aparato que hoje a gente usa para se comunicar, acho que vale a pena a gente refletir e levantar mais questões, viu? Você sabe que você encontra mais assuntos sobre isso nas nossas postagens no Facebook, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. Por isso, passa lá, viu? O programa de hoje já chegou ao fim. Eu queria agradecer as 2. Muito obrigada, Ieda. Muito obrigada, Cristina. Foi um enorme prazer. Olha, foi um prazer também. Foi um enorme prazer. Foi um prazer. Que bom que vocês gostaram. E obrigada a você pela companhia aqui no Hashtag Educa. Até o próximo programa. Tchau.